Boa noite, pessoal. Então vamos lá, Gênesis capítulo 23, versículo 1. E Sara tinha 127 anos de idade. Estes foram os anos da vida de Sara. Bom, se a gente for ver aqui, né, já de cara, a gente vai ver como Sara foi uma mulher especial. Por quê? Quem saberia dizer? Porque foi a mulher que viveu mais tempo e a única que a Bíblia menciona a idade? A única que a Bíblia menciona a idade. Pela questão do tempo, não, porque se as outras não têm a idade mencionadas, a gente não sabe se ela foi a que mais viveu. Provavelmente não, né? Eva deve ter vivido mais. Mas seja como for, é a única que tem a sua idade mencionada, né? Tamanha a importância de Sara. E a gente já viu algumas vezes aqui que o grande valor de Sara está na obediência dela, né, em reconhecer o lugar dela e se posicionar como mulher de Deus, como esposa, como mãe, como amiga, como irmã, entendeu? Ela sabia muito bem o que fazer e quando fazer. O único vacilo dela foi quando ela tomou-se de ansiedade e quis dar um jeito, né, uma ajudinha para Deus, para cumprir a promessa para Abraão dele ter um filho. Foi a única falha dessa mulher, e que ela reconhece que é uma falha, né? E ela vai e se submete a Deus, daí em diante ela vai começar a fazer tudo certo, inclusive vai dar um jeito para aquela falha, né, sair dos caminhos deles, e vai dar certo, com a anuência do Senhor. Ok, então, 127 anos, se ela pariu aos 90, Isaac deve estar aqui com seus 37 anos, né? Então, venhamos e convenhamos, um homem já maduro, né? Um homem que, se fosse no nosso tempo, já passou do tempo de estar casado, né? Mas ele ainda se encontra aqui, solteiro. Sara não teve essa oportunidade, o privilégio de ver o seu filho casar-se. Ok. E Sara morreu em Quiriate Arba, que é Hebron. O primeiro nome de Hebron era Quiriate Arba. Como a gente sabe que esse texto está sendo escrito muito tempo depois, né, por Moisés, então Moisés já está automaticamente atualizando também o banco de dados. Então, na época de Abraão, chamava-se Quiriate Arba, mas depois ela vem se chamar Hebron, e nos dias de hoje ela se chama Ilcalil, que significa o amigo de Deus. O amigo, se referindo a Abraão, que foi amigo de Deus. Tá? Então, Sara morreu em Quiriate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E Abraão veio lamentar por Sara e chorar por ela. E eu já fiz essa pergunta aqui para as meninas um pouco antes, enquanto a gente estava aqui batendo papo, mas alguma de vocês percebeu que nesse momento está ficando bem claro que Abraão e Sara não estavam morando mais juntos? Alguém se deu conta disso? Eu estou vendo aqui a cara de vocês, velho, um monte de interrogação assim, bem interessante. Pessoal, o texto anterior, capítulo 22, a gente vai perceber que começa o texto com Abraão e Isaac saindo de Berseba. Eles vão lá no monte, faz o que tem de fazer no Moriá, tem aquela experiência fantástica com Deus, voltam e o texto termina dizendo, né? Versículo 19, está aí provavelmente na mesma página, 22, 19. Então Abraão voltou aos seus servos e eles se levantaram e foram juntos a Berseba, e aí Abraão habitou em Berseba. E Berseba está lá perto de Gerar, na terra dos filisteus. Lembra disso? Ok? E a gente vai ver aqui que o capítulo 23 começa falando que Sara está em Hebron, provavelmente próximo aos carvalhais de Manre. E aí o que acontece? Quando ela vem a falecer, o texto diz
E Abraão veio lamentar por Sara, dando a entender de que ele não estava por perto. Aí eu fui procurar algumas versões, né, para ver se de repente não era a versão que estava usando esse termo, as outras versões, vamos ver se estão usando termos diferentes, tá? E não, cara, as 3 versões que eu estou aqui, elas usam o mesmo termo, tirando a NVI, né, que é a nova versão internacional, se não me engano é isso que significa, ela suprime esse verbo, só diz Abraão chora pela sua morta, né? Ela suprime, né? E como é uma Bíblia mais fácil de se compreender, com um texto mais fácil, então muita coisa é suprimida realmente para que o entendimento seja passado. O foco principal não é dizer que eles se separaram, o foco principal é dizer que, enfim, Abraão vai honrar o corpo de Sara, vai honrar a Sara, ainda que ela esteja morta. Mas eles se separaram, pessoal. E alguns estudiosos acreditam que levou um tempo de mais de 20 anos, 23 anos, alguma coisa assim. Não sei de onde eles tiraram essa informação, eu tentei achar aqui no texto isso, mas o texto em si não é claro quanto tempo durou isso. Só é claro que, bom, Sara estava num lugar, Abraão estava em outro, e ele veio chorar, né, sepultar, lamentar pela sua morte, né, pela morte de Sara. E Abraão levantou-se de diante de seu corpo e falou aos filhos de Et, dizendo: Eu sou um estrangeiro e peregrino convosco. Dai-me a posse de um lugar de sepultamento convosco, para que eu possa sepultar a minha falecida de diante da minha vista. Quando ele vai fazer esse apelo aos filhos de Et, que são netos de Cão, melhor dizer, netos de Noé, né? São netos de Cão, bisnetos de Noé. Tá? Eles são, então, descendentes de Noé, tá bom? E estão vivendo por ali, eles possuem aquela terra. Que coisa interessante. Deus já falou com Abraão que toda aquela terra ali dos cananeus pertence a Abraão e à sua geração, à sua descendência. Mas você percebe que Abraão, ele não tem aquilo realmente como posse. E ele vai se propor a comprar. E ele ainda diz: eu sou peregrino nessa terra. Quando ele fala isso, o que acende dentro de mim é que ele, como se fala, ele compreende que, de fato, ele não pertence a essa terra, ao planeta Terra, a esse lugar. Ele pertence a um outro plano. Eu imagino que ele já está tendo a convicção disso, a compreensão disso, e a gente vai ver que em Hebreus a gente tem essa confirmação. Os patriarcas eram peregrinos aqui na terra, eles se entendiam peregrinos aqui na terra, ainda que era uma terra de possessão deles, por promessa divina, mas porque eles entendem que isso aqui é só uma passagem, isso aqui é só um momento. Depois de um tempo, tudo isso vai acabar. E eles não vão levar terra nenhuma para lugar nenhum. Ok? Então, achei isso bem legalzinho, tá? Eu sou um estrangeiro e peregrino na terra de vocês, com vocês. Então, me dá um pedaço de terra, me dá um lugar para que eu possa sepultar a minha falecida. E os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo: Ouve-nos, meu senhor, tu és um príncipe poderoso entre nós. Na escolha dos nossos sepulcros, sepulta a tua falecida. Ninguém de nós reterá de ti seu sepulcro.
para que possas sepultar a tua falecida. Então, olha, nós temos aqui os nossos sepulcros, escolhe aí um, fica à vontade, a gente não vai negar isso para você. E Abraão vai fazer uma coisa muito interessante. E só chamando a atenção, ainda que os heteus ou hititas sejam os possuidores daquela terra, veja que eles reconhecem, eles têm um respeito muito grande por Abraão, eles reconhecem que Abraão é um cara diferenciado. Provavelmente respeitam também o próprio Deus de Abraão. Lembra que lá atrás, em Gerar, Abimeleque fez essa mesma mensuração, né? Vamos voltar aí, é uma paginazinha só antes. Está no capítulo, deixa eu ver aqui que eu anotei, capítulo 21, no verso 22. A gente vai ter aqui o seguinte, ó. E aconteceu naquele tempo que Abimeleque ficou capitão-chefe do seu exército, lembrando que Abimeleque foi junto com o capitão-chefe do seu exército para impor moral, porque ele reconhecia o poderio de Abraão, falou a Abraão dizendo, Deus está contigo em tudo o que fazes. E ele vai propor um pacto para Abraão, para que Abraão não venha de forma alguma tentar contra ele, tentar contra Gerar e seu povo, né? E vice-versa, eles pararam ali para fazer um pacto. Por quê? Porque Abimeleque reconhecia quem era Abraão e o Deus que era com Abraão, até porque Abimeleque também teve uma experiência com esse Deus. Então, aqui o pessoal de Et, bom, eles já ouviram histórias de Abraão, né? Tem muitos anos Abraão andando por aqui, peregrinando por essa terra, então todo mundo já ouviu falar de Abraão, e ele respeita, porque Abraão tem aqueles seus valentes nascidos na sua casa, apesar de ele ser um homem de paz, você vai ver que apesar dos valentes, eles não estão procurando guerra nunca, jamais com ninguém. A única vez que ele entrou em guerra foi para salvar Ló, ponto. Catou Ló, voltou para a casinha dele sem estresse. Tinha lá suas riquezas, seus gados, suas tendas, seu povo. Então, aqui, os próprios hititas estão reconhecendo o poderio que é Abraão. Então, ele chega e fala, olha, tu és príncipe poderoso, escolhe aí o que você quiser, que está tudo certo, é seu, fica tranquilo. Aí, Abraão levantou-se e curvou-se diante do povo da terra, aos filhos de Et. Ok. Mais à frente a gente vai perceber que ele está diante da porta da cidade. Acho que a gente vai ver isso no versículo 9, 12, alguma coisa assim. Eles estão diante da porta da cidade, eles estão tendo essa conversa diante da porta da cidade, e a gente já sabe que era o local onde se faziam negócios, se fechavam tratados, pactos, porque também tinha o próprio povo como testemunha. Então, está lá Abraão, diante do povo de Et, e ele se coloca numa posição de humilhação. Bom, o pessoal acabou de honrá-lo, dizendo que ele é príncipe. E agora ele se curva, se coloca na altura dos pés dessas pessoas, e ele vai fazer outro pedido, ou melhor, reforçar o pedido, e vai ser mais claro naquilo que ele quer, porque ele já tem em mente o que ele quer. O objetivo dele, ele já sabe qual é. Então, no momento que ele se rende dessa forma para essas pessoas, de cara, já vai quebrar as forças, quebrar a resistência desse povo, né? Quando você se humilha para alguém, a tendência, assim, vamos imaginar aí uma disputa, né? As pessoas estão lutando entre si. Não dá para você se humilhar para essa outra pessoa, porque quem se humilha demais acaba sendo pisado. Manhã, inclusive, falava a respeito de algo. Quem muito se abaixa, lá atrás aparece. Por quê? Porque tem coisa que você não pode se submeter tanto. Porém, nesse momento não há uma disputa, e ele já se coloca numa posição de humilhação, quebra completamente qualquer resistência do seu oponente. A pessoa, muito pelo contrário, vai se sentir honrada, prestigiada,
e ela vai ficar atenta ao seu pedido. E outra, muito fácil de ela se colocar numa posição de favorecimento à sua pessoa. Pode falar, Maiana. Fora que também eu li a respeito que quando ele fala peregrino, tem a questão que é um termo jurídico que é a pessoa que não é daquele lugar. E nessa época, os peregrinos eles não tinham direito à possessão da terra. Tanto que Abimeleque falou para ele que ele pudesse escolher onde ele quisesse. Então, se ele aceitasse essa terra sem pagar por ela, qualquer hora o pessoal podia chegar lá, exumar os ossos e jogar lá para o urubu comer. E, de fato, a terra não seria dele, seria ainda dessas pessoas. Perfeito, isso aí mesmo. Exatamente. Versículo 8. E falou com eles, né? Abraão se prostrou e falou com eles, dizendo: falou com quem? Com o povo. Ele está falando com o povo. Se é da vossa vontade que eu sepulte a minha falecida, distante da minha vista, ouvi-me e intercedei por mim. Povo, por favor, interceda por mim a Efron, filho de Zoar, que era o líder deles, né? Não parece que é um rei, porque não é citado como rei, né? Mas é um líder dentro daquele povo, e ele pede isso, que o povo se aproxime de seu líder e interceda por Abraão. Abraão já conseguiu conquistar não o líder em si, mas todo o povo. Ele se submeteu a todo o povo. E o que é todo o povo? Nada, é só todo o povo. O líder, sim, esse tem representatividade, né? Esse é quem tem o poder de decisão, mas esse sofre influência do povo. Então, todo o povo já estava assim, com o coração quebrantado para Abraão, diante dessa atitude que ele tem de se prostrar diante deles, sem haver a menor necessidade. Ok, intercedei por mim a Efron, filho de Zoar, para que ele possa me dar a caverna de Macpela, que ele tem, que está na extremidade do seu campo, pois não importa o preço que custe, ele me dará como posse para lugar de sepultamento entre vós. Então, o que eu quero de vocês não é só um lugar de sepultamento, eu quero aquela caverna de Macpela, que fica nas terras de Efron, e eu estou disposto a pagar o que for para alcançar o meu objetivo. Bem bacana, isso aí é só para valente, velho, porque ele nem fazia ideia de qual seria o valor disso, né? Ele simplesmente chega lá na atitude. De fato, sem sombra de dúvidas, ele quis honrar a Sara, né? Ainda que a gente esteja aqui percebendo que esse casal 20 não era tão 20 assim, virou 10-10, mas existia essa consideração com ele. Não sei porque necessariamente eles se separaram, mas não é também muito difícil de imaginar. Abraão abandonou Sara por 2 vezes nos braços de outros homens. Difícil a pessoa se sentir amada, né? Se sentir valorizada numa situação dessa. Porém, também ela exigiu que aquela Agar e o filho se afastasse também de dentro do acampamento, o que deixou também Abraão entristecido. Então, entre eles, devia ter algumas rusgas, né? Alguns desentendimentos, e que com o passar da idade, tem umas coisas que você já não tolera muito. Então, eu acho que eles chegaram numa situação dessa. Pode falar aí, Paloma. Em relação a essa possível separação de Abraão e Sara, o que me vê também é que, ao longo da história de Abraão e Sara, eu pude perceber que Sara não aceita a promessa de Deus com a mesma, como é que eu vou falar assim, com a mesma obediência, digamos assim,
que a de Abraão. Eu não consegui enxergar nela essa mesma disciplina que Abraão teve. Claro que ele foi passando por um processo de maturidade espiritual, né, crescendo espiritualmente, até aprendendo com seus erros e tudo mais, mas eu não consegui ver em Sara essa mesma disponibilidade, essa mesma obediência. E um dos motivos pelo qual eu acho que eles se separaram foi justamente porque Abraão estava decidido a ser peregrino, né, durante todo o tempo que Deus falou que ele tinha que ser peregrino, e eu acredito que Sara não queria isso. Por isso ela acabou se fixando mesmo nessa terra dos Carvalhais, né? De Manre, próximo lá dos Carvalhais de Manre, e por conta disso eles se separaram, porque para mim, de fato, ela nunca foi 100% em relação à promessa de Deus, não. Faça isso não, irmã, isso é bullying com Sara. Faça isso não. Ela creu. Ela Não, creu. ela acreditou, entendeu? Não, ela Eu só creu. não vi a Ela creu. execução. Depois que o anjo fala com ela, né, que ouve o riso dela e confronta ela porque você duvidou, né? Quando o anjo confronta ela, o anjo não fala porque você duvidou, né? O anjo vai falar com Abraão, mas enfim, é aquela indireta direta. Quando isso acontece, a partir daquele momento, há uma transformação dentro dela. Eu vejo assim, eu não acredito que ela ficou com uma fé abaixo da de Abraão, não. Não tem como, velho. Ela pariu sendo estéril, ela pariu depois de velha, ela pariu, sabe? Não tem como ela não ter crido, depois de ela ter vivido todas estas coisas, tá? Se ela tinha o mesmo padrão de fé de Abraão, eu imagino que para o final da história, eu imagino que sim. Por quê? Porque se assim não fosse, Deus não estava dando tanta ênfase para essa mulher. Existem várias mulheres de fé dentro da genealogia do Senhor Jesus que são citadas, mas não da forma como Sara, não da forma honrosa como Sara está sendo tratada pelo próprio Deus, pelo texto, entende? Pelo próprio Deus. Então, eu não penso desse jeito. Vou respeitar seu pensamento, mas não buline a bichinha, não. Entendeu? Sara, ela creu, ela foi uma mulher de fé. Aí a gente vai ver no Novo Testamento isso sendo imputado para ela como justiça, ela sendo usada como referência. Se ela não fosse essa mulher de fé toda, ela não ia ser usada como referência no Novo Testamento. Entendeu? E a gente já leu aqui algumas passagens dessa. Não sei se você acabou perdendo alguma, mas ela não foi uma mulher qualquer, entendeu? E o próprio, não lembro agora se é Pedro, não me lembro com certeza se é Pedro, acho que foi Pedro, sim. Pedro acaba citando ela, inclusive, como exemplo. Olha, mulheres, vocês têm que ser como Sara, a mãe de vocês, porque ela era assim, 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 assado. Ela obedecia, entendeu? Porque ela chamou o marido dela de Senhor. Ela não tratou como Abraão, como meu marido. Ela tratou de Senhor e com obediência, com uma reverência extrema, ela teve essa conduta dentro do casamento, entendeu? Então, não fale isso da bichinha, não. Fale não. Se ela estiver já no céu, já estiver lá, né? Não estiver esperando a ressurreição dos mortos, aquela coisa toda, olha, ela te pega, viu, no céu. Ela vai estar ouvindo, vai te pegar lá no céu. Cuidado. Cuidado, viu? Então, e essa ideia aí de querer sacrificar o filho, essa é uma interrogação que fica, Fernanda. Eu não sei se eu entendi o que você quis dizer, né? Mas essa questão do sacrificar, isso aparentemente não chega a Sara, tá? O texto anterior fala do sacrifício, e o texto anterior não cita Sara. Abraão recebe a orientação de Deus, de madrugada ele pega o filho em Berseba, e não aparece Sara. Ele volta para Berseba,
e não aparece Sara. Não sei se Sara tinha essa consciência. A essa altura do campeonato, a gente vê dessa revelação aqui no versículo 2 desse novo capítulo, de repente, a essa altura, eles já estariam separados. O tempo de desmame de Isaac, mais um tempinho, e eles se separaram, e o Isaac estava sendo criado já com Abraão. Então, talvez ela nem tenha sabido que Deus pediu a Abraão Isaac como sacrifício, entendeu? Então, fica um pouquinho difícil aí de julgar. Não aparece ela na história, de jeito nenhum, quando envolve a questão do sacrifício. Ok. Então, vamos lá. Abraão está fazendo de tudo para conseguir. Vamos ouvir a Adriana. Pode falar, Adriana. Eu posso dizer uma coisa? Pode, claro. Eu acredito, eu não acredito que Abraão Isa tenha... está dizendo que não é para você falar, não. Mas aqui é um espaço democrático, Isa. Todo mundo pode falar. Fale. Eu acredito que Abraão não tenha deixado Sara. Eu acredito que Abraão teria constituído uma outra família. Sara, pelo fato de ter vivido aquela situação com Agar, preferiu ficar onde ela já estava, em Hebrom, porque já tinha, né, as pessoas que ela conhecia, já estava ali formado um lugar para ela, e ele foi viver lá, e não sei se era a cultura, o menino, depois que cresceu um pouquinho, o pai que ia ensinar as coisas, a obediência, tudo direitinho. E acredito que ela quis ficar mais reclusa, no cantinho dela, pela idade. Ela não ia aguentar também ter muita criança, chororô, pererê, parará. Eu acredito nisso. Por isso que o texto cita que Abraão veio ter com Sara. Então, ter com Sara, né? Com Sara não, que ela já morreu, né? Mas com o corpo dela, pelo menos. Ver a defunta dele. Então, eu acredito que tenha sido isso. Ele não deixaria Sara de mão, porque Sara foi a esposa amada dele. Ele fez de tudo para estar com Sara. Ele abdicou de várias coisas para poder estar com ela. Então, eu não acredito que no fim da vida... Que coisas ele abdicou para estar com ela? De ter outra esposa. Ele só teve a Agar por ela ter insistido muito. Ele pode ter constituído outra família lá depois para ter mais herdeiros. Mas o filho da promessa que Deus tinha prometido teria que ser com Sara. E Sara foi uma mulher de excelência, uma mulher obediente, uma mulher que se arriscou pelo seu próprio marido, né? E por isso eu acredito que ele não deixou Sara. Por mais que ela tivesse passado pelas duas situações dos reis, mesmo assim ela poderia naquele momento ali dizer assim: Abraão, não dá mais para mim não, tá dando regue não, você está me levando para cada armadilha que aí a situação pega, viu? Né? No tempo de hoje a gente ia dizer isso, não, meu filho, não tá aqui para isso não. Abre lá a tua vida, vai fazer lá seus perrengues lá sozinho, me deixa em paz. Mas ela não, ela foi obediente, então, até o fim. E como a gente leu anteriormente, a gente viu que aquela ida dele é Abimeleque, né? Eita! Sim. Que Abimeleque ia tirar ela como esposa, a gente viu que era Deus confirmando o que ele tinha prometido. E a gente vê que ela foi obediente. Então, eu não acredito que ele, no fim da vida, ele iria deixar ela. Porque ela era a esposa legítima. Mas o texto aqui também não fala que ele já está com outra família, não, viu? Pode ser. Pode ser. Vamos evoluir, que a outra família só vai entrar lá no capítulo 25. Pode ser. Mas... Ele esperou um tempo para mostrar a família. Hoje, os homens
Defunto, mostra logo a família. Ele esperou. Rapaz, você é miserável, velho. Que planejamento da sua. No 25, parece que ele só constitui outra família depois que Sara morre. Mas a gente vai chegar lá e a gente vai ver. Vai que, né, ele realmente teve a família antes. Até aqui, não sei, não. Você quer dizer que o cara era treteiro, estava com outra. No instante, ele era fiel. Agora ele é safado. Você está demais, Adriana. Era melhor não ter falado mesmo. Próxima vez eu vou ouvir isso. Tá bom, vamos lá. Sim, então, como eu ia dizendo, Abraão está fazendo de tudo para honrar Sara. E lembrando, sim, desse amor lindo, maravilhoso, que era pelo menos até Isaac nascer. Tá? E vamos lá, cadê? E Efron habitava entre os filhos de Et, versículo 10. E Efron, o heteu, respondeu a Abraão aos ouvidos dos filhos de Et, ou seja, para todo mundo ouvir. E quando a gente percebe que quem está falando não são os filhos de Et, que nem houve a necessidade dos filhos de Et intercederem por Abraão diante de Efron, o próprio Efron está chegando e ele mesmo está se dirigindo, mostra que ele recebeu muito bem essa condição humilde, gentil, honrosa de Abraão, de chegar lá se prostrando e ainda oferecendo dinheiro pelo que ele queria. Então, Efron vai receber isso também, né, da mesma forma, ele vai ser muito gentil, ele vai ser muito receptivo. Ok, no meu Senhor, não meu Senhor, melhor dizer, não meu Senhor, ouve-me. Aí ele está gritando, né, para todo mundo ali na porta da cidade, né, como a gente viu aí no final do 10. Ouve-me. O campo eu te dou, e a caverna que está nele, eu dou para ti. Então, não vou te dar só a caverna, não. Você está querendo a caverna, mas eu vou te dar ainda mais. O campo onde essa caverna está, eu vou te dar também. É seu, fica aí, de boa. Na presença dos filhos do meu povo eu te dou. Então, tem testemunha. Vai lá e sepulta a sua falecida. Fica tranquilo que eu não vou requerer isso mais. Mas, como Maiana bem citou aí, essa questão de posse, né, possessão legítima, mesmo que não houvesse escritura, valia muito a pena para que aquilo pudesse se perdurar para as demais gerações de Abraão. E ele vai insistir que ele quer pagar por aquele objeto, tá? Por aquele campo. E Abraão curvou-se diante do povo da terra, mais uma vez ele se prostra. E ele falou a Efron, aos ouvidos do povo da terra, dizendo, pessoal, isso é um velhinho, tá? Se prostrando. Então, você já vê um velhinho falando, você já fica meio comovidinho assim, já fica meio combalida, né? Já fica quase que não resiste ao velhinho. Agora, imagine esse velhinho com uma condição de saúde, talvez não lá tudo isso, se prostrando. Eu lembro de minha mãe, para ela sentar no chão e se levantar, 3 dias, e tem que ir de gatinha, uma dificuldade danada para levantar. Imagina Abraão, que já tem praticamente o dobro da idade que manhã hoje tem, tá certo? Mentira, o dobro não, mas pelo menos uns 50% a mais. Então, vamos lá. Aí ele chega, se prostra novamente e diz, mas se tu o deres, te suplico, ouve-me. Dar-te-ei dinheiro pelo campo, quero pagar, toma-o de mim, e eu sepultarei ali a minha falecida. E Efron respondeu a Abraão, dizendo-lhe, né, para não ficar aquela coisa lá, bate-rebate, fica, né, fica, parecendo namorado, né, desliga você primeiro, né? Desliga você. Então aí chega ele, né, são 2 homens negociando, sem muita chorumela, né, meu senhor, ou melhor, meu senhor, ouve-me. A terra vale 400 ciclos de prata. O que é isso entre mim e ti? No meu entendimento, é como se ele estivesse desvalorizando. O que são 400 ciclos de prata? Por isso, sepulta a tua falecida. Bom, Abraão agora já sabe quanto custa aquela terra. E provavelmente aquela terra, nesse momento, estivesse sendo supervalorizada. Para quê? Para que houvesse uma negociação. Vamos evoluindo, tá? Então,
Tá, você quer um preço, eu vou te dar um preço. E aí, de repente, Abraão, não dá para fazer metade do preço? Ele deve ter dado uma supervalorizada. Quando a gente vai lá e anuncia no LX, faz o quê? O negócio custa 50 conto, você bota 100 para ir negociando e ver se morre nos 50. Então, isso é coisa de negociante, normal. E a gente está falando aqui de homens que são negociantes, tá bom? Tanto Efrom como o próprio Abraão era um excelente negociador. Como é que a gente sabe que ele era um excelente negociador? Quando ele vai lá e fica no monte com o anjo do Senhor, e ele fica lá, mas, meu senhor, me desculpe te fazer mais uma pergunta, né? Se tivesse só 50 pessoas ali, você preservaria aquela terra? Olha, me perdoe te incomodar de novo, mas se tivesse 45, olha, isso é para completar os 40. E aí ele vai negociando, e cheio de chorumela. Por favor, olha, que o senhor não se irrite com teu servo. Então, ele era um bom negociante, o cara era bom de papo, tá bom? E ele está mostrando que ele é um excelente negociante. Ele já vem rendido, ele já vem ofertando, e ele já vem com um objetivo muito claro do que ele quer, tá? E ele está conseguindo até aqui tudo. Esses 400 ciclos, eles seriam equivalentes a mais ou menos 4,5 kg a 5 quilos de prata. Me deu o trabalho de procurar quanto custa 1 quilo de prata hoje. E cheguei à seguinte informação: estaria custando 1 quilo de prata em torno de R$ 4.240. Bom, multiplique isso aí por 5, então essa terra saiu aí por uns 22 conto. Bom, para a época não sei se foi bom ou não, mas para hoje ia ser um negoção da zorra, né? E era uma terra extremamente interessante, como a gente vai ver logo atrás, ou logo à frente, ok? Então, versículo 16. E Abraão ouviu Efrom. E Abraão pesou a prata para Efrom, da qual ele tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, né, de acordo com o que ele falou para todo mundo ver, para todo mundo ouvir. Então, ele fez na frente de todo mundo, pesou, né, os 400 ciclos de prata, dinheiro corrente entre os mercadores. Então, era moeda corrente, eram ciclos de prata. E o campo de Efrom, que estava em Macpela, que estava diante de Manre, então estava lá próximo aos carvalhais, o campo e a caverna que estava nele, e todas as árvores que estavam no campo, que estavam em todas as extremidades ao redor, foram confirmados para Abraão como possessão na presença dos filhos de Et, diante de todos os que entravam no portão da cidade. Então, todo mundo ficou sabendo disso, e se tinha gente entrando no portão da cidade, tinha ali também peregrinos, que não eram necessariamente hititas, heteus, né? Então, a história foi sendo passada para frente. Aquele povo lá, as pessoas que passavam lá, estrangeiras, né? Ia sentar na cidade por 1, 2 dias, depois saíam, iam lá, iam contar, olha, aconteceu essa coisa, na hora que eu cheguei na porta da cidade, né? Abraão comprou um pedaço de terra para sepultar a sua falecida, tal. Aquela terra agora pertence a Abraão, seus herdeiros. E era uma terra interessante, porque era bem arborizada. Vê que o texto faz questão de dizer que tinha muitas árvores. Então, as árvores lá eram muito interessantes. Deviam ser, possivelmente, árvores frutíferas, era um campo interessante para cultivo. Bom, se o texto faz questão de especificar como era essa terra, é porque essa terra era realmente valiosa. Talvez valesse mesmo esses 400 ciclos, talvez saísse um pouquinho supervalorizada, mas fosse como fosse, era uma terra muito interessante. Alguns estudiosos comparam esse valor de 400 ciclos como se fosse o valor de 8 homens adultos, que seriam usados como escravos. Então, tinha realmente um valor interessante. Depois disso, Abraão sepultou Sara, sua esposa, na caverna do campo de Macpela, diante de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã, terra dos cananeus. E o campo e a caverna que nele, ou que está nele,
foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et para a posse de um lugar de sepultamento. Então, todo mundo já sabia que aquilo ali era um lugar de sepultamento. Interessante, pessoal, que esse lugar existe até hoje. Vou compartilhar aqui a imagenzinha com vocês. Esse lugar ainda existe. Opa! Aqui. Tá dando para ver aí? Não. E agora? Não, você nem abriu o aplicativo, o negócio? Eu já abri tudo. Para compartilhar aqui, eu sofro, né? E agora, tá vendo? Não, bebê. Ô, velho, não me chame de bebê, não, é muito rico. Aí, agora. Apareceu e saiu. É Ah, bom, Quadradinho. é bom, tá vendo aí? O quê? negócio de Ela não ficar gostou, mas fala de mim, tá vendo aí? Sentindo a chamando febre? o povo de bebê, negócio de Aí, bebê. ó, tá aparecendo um monte de quadradinho. Lilás, amarelo e verde. Pronto, os quadradinhos são aqui, né? Os heteus, só para a gente mostrar, faz parte da genealogia, tá? De Noé. Então, filhos de Canaã, filho de Canaã, que é filho de Cão, então é neto de Cão, bisneto de Noé, tá? Mas não é essa aqui que eu quero apresentar para vocês, não. E aí, tá vendo? Nada? Agora? Pronto? Beleza. Então, aqui, ó, pessoal, só para a gente ter uma noçãozinha, a gente vai ter aqui Macpela, Hebron, tá? Tá aqui nesse pontinho preto, Hebron. A gente vai ter aqui Manre, os carvalhais de Manre nessa região, e Macpela realmente em frente a Manre. Então, uma localização realmente próxima, tá? Deve ter aí 1 quilômetro de distância, coisa parecida, muito pertinho. Belém aqui, ó, e Jerusalém cá em cima, tá certo? E Berseba está cá para baixo. Tá? Berseba está para baixo, que era onde Abraão estava e Sara estava aqui. Deixa eu ver aqui, que tem outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Estão vendo? Ok? Aqui a gente vai ter onde hoje está preservada essa caverna de Macpela. Como eu falei com vocês, Hebron ainda é uma cidade que existe hoje, não é chamada mais Hebron, tá? É chamada Ilcalil, entre outros nomes também. E, apesar de estar no território de Israel, ao sul de Israel, para variar, isso aqui é uma mesquita muçulmana, e quem controla isso aqui são os muçulmanos, né? A gente sabe também que os muçulmanos têm Abraão e Sara, ou melhor, Abraão, Sara não, né? É H. Abraão como o pai deles, tá certo? E aqui dentro dessa mesquita vai ter a caverna, onde todo mundo pode entrar para visitar, menos quem? Isso mesmo, menos os judeus. Os judeus só têm direito de entrar e sair. Eu não entendo isso, velho. Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui são os guardinhas. É uma região ultra militarizada, tá? O pessoal protege isso aqui, tem extrema segurança com isso aqui. É uma terra dentro de Israel, mas quem toma conta são os muçulmanos, né? E a gente vai ver isso também lá com aquele templo, o templo de Jerusalém, que na verdade não tem mais o templo, né? Só o Muro das Lamentações que fica sob a guarda de Israel, e o resto, a mesquita, o Domo da Rocha, fica sob a tutela dos muçulmanos. Pois bem, isso aqui também fica sob a tutela dos muçulmanos. Aqui, uma vista de cima, certo? Então, é uma região realmente de cavernas. Tá dando aí para ver essa imagem, pessoal?
tá? Tá, Então, ó, tá. é uma região de cavernas, vocês vão ver aqui, ó, isso aqui é uma caverna, onde outros mortos também foram depositados aqui, mas não é nessa caverna aqui que Abraão e Sara estão, tá? Tem uma outra entrada aí, onde eles estão. Inclusive, olha que curioso, coisa interessante. Eles entendem que aqui, de acordo com o texto bíblico, procede, verdade, estão Abraão e Sara, estão Isaac e Rebeca, estão Jacó e Lia. Beleza. Mas tem alguns que citam, e eu não sei como, se alguém sabe me responder, me fale aí, que os corpos de Adão e Eva também estão aqui. Só que isso não faz o menor sentido. Porque Deus sabe onde foi que Adão e Eva, né, morreram e onde os corpos deles estiveram. Mas depois veio o dilúvio, pessoal. Como é que eles dizem que os corpos de Adão e Eva estão aqui? Né? Muitos deles acreditam, tá certo, que os 4 casais estão aqui. Mas, bom, eu não acredito nisso, tá? Então, essa região é extremamente guardada. Se você eu vou compartilhar com vocês lá um videozinho que mostra ela por dentro, um negócio bem organizado, bonito, e desde sempre é um lugar de oração. Desde que Abraão foi também sepultado aí, isso aí vai se tornar um lugar de oração, tá? Ok, voltamos aqui. Então é isso aí, meninas. O que fica aí para vocês hoje? Alguém quer falar alguma coisa, acrescentar algum entendimento? Oração a Deus. Eles, tanto os muçulmanos, como os cristãos, como os judeus, eles têm Abraão como pai. Todos nós temos Abraão como pai. Depois, cada um se divide e tem as suas próprias convicções, mas todos vão orar ao Deus de Abraão. Considerando que cada um vai entender que o Deus de Abraão é segundo as suas necessidades ou suas convicções, né? Então, a gente acredita que o Deus de Abraão é o Deus que enviou Jesus. Já os judeus acreditam que o Deus de Abraão ainda está para enviar o Messias. E os muçulmanos chamam o Deus de Abraão de Alá. É por aí. Eles permitem visitas, tá? Só não permitem as visitas dos judeus. E para não dizer que eles não permitem a visita para os judeus, uma vez ao ano, que é na época da Páscoa dos judeus, eles abrem, né, a sala do túmulo, não que tenha acesso ao túmulo em si, tem uma grade lá, é fechado, mas você pode entrar naquela sala e pela grade ver o local, tá certo, do túmulo de Abraão de um lado, Sara do outro, os judeus têm acesso a esse lugar, mas é uma vez no ano e só no dia da Páscoa, entendeu? Mais alguém? Rapaz, Fernanda comeu do início até agora. Fala aí, Maia. A importância da pessoa ser definida, porque ele pediu um lugar para sepultar a esposa dele, mas ele não pediu qualquer lugar. Ele disse o que ele queria. Foi a melhor terra, ele não aceitou qualquer coisa. E mesmo que o cara lá tivesse a boa vontade de dar essa terra para ele, ou até mesmo fazer todo esse teatro para conseguir um bom preço, ele não aceitou o favor. Não que ele tivesse sido orgulhoso, mas ele podia pagar. Ele não aceitou de mão beijada, ele pagou o preço. Não é vergonhoso você aceitar a ajuda de outra pessoa se você realmente estiver precisando. Mas se você tem condições de pagar por aquilo, por que você vai ficar aceitando dos outros? E ele mesmo já tinha dito da outra vez lá que ele não ia aceitar nada dos outros para depois essas pessoas não dizerem que enriqueceram a ele. Então aqui ele já estava rico e abastado, e ele pagou por isso. E muitas vezes as pessoas querem as coisas, mas fica esperando a boa vontade dos outros, sendo que pode pagar por elas. E ele não, ele tinha promessa, e ele não ficou esperando Deus dar de mão beijada, porque eu lembrei quando Jesus fala que o reino dos céus é tomado por esforços.
E ele se esforçou para isso, porque o cara estava lá, e quando acontece isso, muitas vezes o diabo arma essas situações para a gente perder o que está proposto para a gente, porque as nossas conquistas, é isso que vai fazer a diferença. A gente lutou para ter aquilo dali. No final das contas, a gente vai dizer, não, eu mereci. Não que a gente mereça alguma coisa, mas eu fiz a minha parte, eu não fiquei sentada esperando Deus. A minha libertação depende de mim. Sou eu que tenho que lutar por ela. Eu não posso esperar que outra pessoa vá fazer uma corrente por mim na igreja. Eu demorei muito tempo, até porque eu não tive esse conhecimento, não tive esse entendimento, que quem determinaria a minha libertação era eu. Mas no dia que o pastor Juliano chegou, me explicou, pronto, foi um sopro e eu me libertei. O que eu quero da minha vida, eu sei que é muito fácil você pedir algo a Deus e esperar e eu confio em Deus. A gente fala assim, né? Eu confio em Deus. Se Deus disser que sim, que nem diz aquela música, tá perfeito. Se não, eu também vou aceitar. Mas a gente nunca ora para ouvir o não de Deus. Eu passei um tempo aí, algumas pessoas aqui sabem, estavam orando comigo a respeito de um propósito, e eu estava convicta que eu ia receber, alcançar essa resposta. Eu fui lá, fui resolver o que eu tinha que resolver, mas na certeza que sairia de lá com grande causa. E não foi isso que aconteceu. E eu não cheguei para me questionar, até eu fiquei surpreendida. Eu não cheguei para dizer, meu Deus, por que eu estava orando meia-noite, eu estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Acho que eu fiz algum propósito também. Eu fiz propósito, mas Deus disse não. Eu orei para a vontade dele acontecer. E se Deus viu que não era hora, eu falei, se o Senhor viu que não era hora, não é a hora, mas eu fiz a minha parte. Eu procurei ajuda, mas eu não fiquei escorada nos outros. E se eu posso fazer algo, eu vou fazer. E não vou aceitar, tipo, se eu não vou precisar da ajuda dos outros, não tem porquê eu aceitar isso, porque não vai valer a pena. Deus vai me chamar de folgada. Abraão, ele foi sacrificar o filho e levou até a lenha, mostrou para Deus o quanto ele estava envolvido com aquilo ali. Ele não estava só comprometido, ele tinha um comprometimento. E agora do mesmo jeito, porque mesmo ele estando num lugar e Sara em outro, ainda prevalecia o amor e o respeito. Eu não sei na família de vocês, mas a minha avó e o meu avô, no final dos tempos lá, de quando eu me entendo por gente, eles não dormiam no mesmo quarto. E talvez poderia ser até um costume das pessoas daquela época. A Sara já estava velha, já não aguentava mais nada. A mulher teve um filho aí na tora, então talvez fosse só aquela separação, mas que ele foi para outro lugar, mas que ainda considerava. Bom também, né? Tinha que deixar a coitada descansar. Mas ele honrou até o último minuto e ele se esforçou. Ele não fez qualquer coisa para ela, mesmo ela morta. E a gente deveria tomar isso como exemplo. Quando fazer para Deus ou fazer para o próximo, não fazer de qualquer jeito, dar o nosso melhor. A gente não precisa fazer para mostrar para ninguém, mas para Deus, porque quem vai ver, quem vai aceitar ou não é Deus. E se ele não aceitar o nosso sacrifício, a gente pode fazer o que for, que não, o homem não vai resolver. É só ele, e Abraão, ele mostra isso. Ok, bem ponderado. Fala aí, Fernanda, já terminou de mastigar? Eu parei porque se chegasse a minha vez, eu de boca cheia não ia ficar muito legal. Aí eu dei um tempo aqui. Apesar de se tratar da morte de Sara e de toda a história deles, o que me chama mais atenção nesse capítulo é a clareza com que o Senhor enfatiza a forma como ele fez esse negócio, né? É repetitivo o quanto diz que ele fez tudo aos olhos de muitas testemunhas e fez questão de pagar, de não ser favorecido, como Maiana lembrou da outra oportunidade. E a forma como o negócio foi feito me remeteu ao que fala em Deuteronômio 28, que o Senhor quer de nós que nos abençoar de tal forma que nós emprestaremos a quem nos pedir, mas jamais precisaremos tomar emprestado.
Então, ele tinha ali condições de não se beneficiar de ninguém, de não depender do favor de ninguém, e ele fez as coisas de uma maneira humilde, como um servo de Deus, de uma maneira clara, de uma maneira muito bem feita, diante de muitas testemunhas, que concretizasse e ele também não saísse prejudicado naquilo. Então, foi uma coisa assim muito direcionada mesmo, eu diria, por Deus, no sentido de que um servo se porta em seus negócios dessa forma. Essa deve ser a conduta do servo. Se precisar abençoar, abençoa, estendendo a mão, mas que não, andando na presença de Deus, não venha ter essa necessidade de pedir a ninguém favores, e sim mostrar a todos que seus negócios são limpos, corretos e justos. Né? Então, para mim, ficou essa mensagem. Eu entendi dessa forma que esse negócio foi feito assim, para honrar, sim, a Sara. Honrar a Sara era uma coisa muito importante. Então, ele fez algo importante para honrar uma pessoa muito importante da melhor forma possível. Viu? Fui rapidinho aí, ó. Tá vendo? Pois é, fato, verdade. Mais alguém? Fala, Adriana. Ó, para mim, né, não ficou como você falou sobre o que você disse sobre veio. Eu esqueci a palavra, né? E o que me dá a entender é o respeito no casamento. Por mais que eles estivessem um longe do outro, ainda havia respeito, ainda havia a fidelidade. Não estou dizendo a fidelidade de ele não ter arranjado outra mulher ou não. A fidelidade do amor deles por ela ter acompanhado ele ao longo da vida. Uma coisa que a gente não vê nos dias de hoje, né? Que a gente vê que vai tá se degradando. Tanto que a gente vê no Novo Testamento que eles são exemplo, que a gente tem que seguir o exemplo deles. Então, ele voltou, ele chorou, porque ele estava perdendo ali o amor da vida dele, e que foi uma caminhada longa, árdua, né? A espera de uma promessa. A gente vê que ela não viu o filho se casar, e ele quis, mesmo ela morta, mesmo ela não vendo nada daquilo, presenteá-la. Mesmo ela já ter morrido, que ali ela foi, a gente não sabe se ela já foi lá morar com de Cristo, mas ele presenteou, ele comprou aquelas terras, que não precisa explicar, porque Maiana já explicou, você já explicou. Então, para poder eles ter a posse daquele lugar, e aquele lugar ser, né, conhecido, por mais que a gente viu aí que os muçulmanos tomassem conta do lugar, ela seria lembrada de qualquer jeito, porque ela está enterrada ali. Então, independente de qualquer coisa, ela vai estar ali, ela vai ser sempre lembrada, ela vai ser sempre citada. Então, é esse exemplo que ela nos deixa de fidelidade, né? Não somente a Abraão, mas também a Deus. Até o fim da vida, ela foi fiel, tanto ao marido quanto a Deus. E Deus, junto com Abraão, né? Porque o homem ele tem todo o entendimento, mas Deus ele que confirma todas as coisas. Deu um lugar onde ela fosse lembrada até os dias de hoje. Foi isso que ficou para mim. Beleza. Se eles estivessem tão bem, você acha que no final dos tempos dela, ele faria questão de ficar distante? Vamos imaginar aí você e seu Mário. Não, Lília, eu não estou dizendo que eles estavam bem, Deixa eu não. falar. Respire, respire. Você já imaginou seu Mário ficar num canto e você em outro?
Você já imaginou você veinha, seu Mário velhinho, ainda que você não tenha nem muitas capacidades, depois de velha, né, depois de idosa, não tem mais a mesma força, né, o mesmo vigor, sério. Mas eu tenho a certeza que, no mínimo, por amizade, você vai querer ficar perto de seu Mário. Você não vai querer abandonar. Eu acho que nenhum casal que se dê um mínimo de bem vai querer, no final de seus tempos, ficar separado. Eu acho que nada justifica. Vamos tentar pensar aí, né? Tem um monte de casal aqui. Em defesa. Ó, a Bíblia não diz que eles estão separados. Vamos para a Bíblia. A Bíblia não Vamos diz para a que eles Bíblia. estão separados. E também, Abraão, ele se sentia livre, peregrino, ele não queria ficar parado em um lugar. E chega um momento onde a Não mulher já não tem força para justifica, caminhar, para andar, não para subir, justifica. descer, e É a monte mulher de da minha vida, é o marido da minha vida. mulher, tu falou, deixa eu falar agora. Você vai ficar peregrino para cá? Não, cara, o peregrino dele era de ele entender que ele não é desse lugar. Ele já tinha Mas se ele não... estabelecido. Ele não estava mais rodando para lá e para cá. Ele fez questão de ficar em Berseba. Ele gostou de lá. Ele passou um tempo em Mãe, depois ele foi lá e ficou em Berseba. Saiu, tem 2 capítulos que a gente não ouve falar de Sara. A gente ouviu falar de Sara agora que ela morre. Cadê Sara? É o amor da minha vida, mas eu vou deixar ela lá. Não entra na minha cabeça isso, mas vá, pode continuar. Pode ser que eles tenham se separado, porque também ela já estava velha, ela já não servia para nada. Não, pare com isso, gente. Isso é preconceito com velhinhos. Como é que o velho não serve mais para nada, pô? Pelo amor de Deus. Mesmo, não. Você daqui uns dias vai ser velho miserável. Tu vai ver. E não vou servir. Claro que serve. Você vá lá agora e diga para minha mãe que ela não serve. Vá lá. Vá e diga que ela não serve. Quem tem que dizer ela que não serve é você, né, Eudon? Não, porque minha mãe serve muito. Pronto, então pronto. Deixa sua mãe de lado que a gente está falando dela, a gente está falando de Sara. Deixa eu dizer, aí, cortou até meu sentido, que eu ia falar uma coisa tão importante. Pode lembrar. Enquanto você lembra, alguém levantou a mão aí, foi Maiana. Vá lembrando que Maiana vai falar aí. Ela aguentou até demais, viu? Porque o cara deu ela para duas. No segundo, antes mesmo dele me entregar para o outro, eu já tinha descido a mão na cara dele e mandado ele pastar. Aí depois que a coitada está lá fora, já está velha, nem quer acompanhar. Não, eu não quero esses amor aí para minha vida, não, viu? Sai fora. Judas faria menos que ele. Fala aí, Fernando. Olha só, minha mentora, essa daí, ensinou para a gente a se fundamentar na Bíblia, tá certo? Tem evidências de que eles estavam distantes, mas não está escrito que eles estavam separados. Teve uma coisa que eu aprendi lá em Hebreus e que eu passei a carregar comigo e passei a ter paz com relação a isso também. É aquele versículo que diz que nem todas as coisas nós temos maturidade espiritual para saber, que nem tudo nos compete entender na palavra de Deus. Então, quando eu vejo uma coisa assim que deixa a gente muito querendo e tal, eu digo, olha, se fosse para eu entender isso, estaria escrito claramente o que aconteceu. Eu acredito que o propósito da história de Abraão e Sara foi contado. O que ele queria passar para a gente da história de Abraão e Sara foi revelado. O que ele queria que nós aprendêssemos, entendêssemos da nossa condição humana, que eles passaram, viveram, fizeram, erraram, acertaram, foi passado. O que aconteceu depois, eu tenho certeza que na sabedoria infinita de meu pai, ele entendeu que não era necessário passar para a gente, e que por isso não foi mencionado. Mas o que a gente vê até aqui é a gente aqui curioso para entender o que aconteceu e falar do casal, que o casal era maravilhoso, era 20, virou 10, virou 10 e que estava separado. Eu prefiro pensar neles dois juntos,
tá? Porque é um final feliz para aquela história tão árdua, como também já foi falada aí, tão difícil. Eu prefiro pensar neles dois juntos e tudo que eles ensinaram para a gente juntinhos. Ok, fala aí, Milene. A fala de Fernanda super me representou. Eu cheguei no meio, né? Quando você chega no meio também, você tem direito a falar muita coisa. Então, quando eu cheguei, já estava nessa discussão da separação, eu tomei um choque, né? Porque eu nunca imaginei, nunca vi, tinha lido algumas coisas nesse sentido, nessa possibilidade, mas eu nunca interpretei também dessa forma. Eu acho que por ele ser um negociante, por ele talvez ter uma preferência, às vezes você casa, você tem uma preferência de ser, você casa com alguém que gosta mais de viajar e outro que gosta mais de ficar. Eu sempre avaliei que nesse momento, não que eles estivessem separados, mas que Abraão estivesse em um outro local, não morando em outro local, mas fazendo algo em outro local, quando ela partiu, e aí ele retornou. Eu nunca interpretei, eu sigo a linha de Fernando, eu acho que se tivesse que a gente entender que estava separado, a Bíblia seria mais clara. Então, eu sempre interpretei que naquele momento ele não estava presente. Talvez por isso, uma preferência dele mais sair, viajar, se deslocar para resolver negócio, ou para estar em um local que ele tinha uma preferência, e ela em outro, mas não que eles estivessem separados. Eu acho que a separação mesmo ocorreu com a morte dela, e depois de um tempo ele foi e constituiu outra família. Mas eu também não interpreto que eles estivessem separados. Ele tinha 137 anos e ele estava a fim de passear para fazer negócio. Quem já estava fazendo isso era o filho, gente. Rapaz, Não, deixe de ser fuxiqueira. Rapaz, deixe o casal lá. gente, ele era ser humano. Ele não deixou de ser pai da fé. Nem A ela, história toda revela, evidencia isso, né? A humanidade dos dois. entendeu? Ele era ser humano. Então, não vamos buscar perfeição no homem. Não tem como, tá? Então, Lembrei. fala aí, por ordem, por ordem, vou dar a vez a Adriana, porque senão ela esquece. Fale, Adriana, depois é Maiana, depois é Paloma. Lembrei. Open. O homem já não tinha tesão. Você que está dizendo, ele vai casar de novo, vai ter um bando de filho. Espera aí, você Tá nem bom. espera eu falar, tá igual eu. Aí, ó. Não tinha tesão. Aí o anjo do Senhor foi lá, ele conheceu Sara. Ele não queria só ficar com Sara. Ele queria conhecer a outra. Mas novinho, o negócio começou a funcionar, minha filha. A Adriana tá pior do que eu, tá bagunçando mais do que eu. Fala aí, Maiana. É mais ou menos isso que a Adriana falou. Ele deve ter tomado umas garrafadas, mas olha só. Ele já não foi fiel. Ele poderia até não ter tido outras esposas, mas dentro dele havia o desejo, porque quando ela ofereceu H, ele não resistiu. No fundo, ele já estava lá, ó, só querendo uma brechinha. Aí ela foi lá, escancarou a porta, ele passou, tomou gosto, vai oferecer. Depois, Mas agora não ele era vai... pecado. Não era pecado ele ter outra. Não era pecado, mas se ele se propôs, ele tinha que ser fiel até o fim. E ninguém está dizendo que ele pecou, Dri, está dizendo que dentro dele já estava isso. Por mais que ele não tivesse outras esposas, ele queria, sim, roubar a manga no terreno dos outros, porque ele foi lá, pegou H, ainda quis colocar a Sara no mesmo caminho, porque o cara era que tinha que defender a mulher. A mulher que virou escudo dele, não, se for para ficar assim, eu prefiro estar sozinha. Aí ainda vai ter a outra mulher lá que vai ter mais filhos com a outra mulher. Não, ele não era esse santo todo, não. Fala aí, Paloma. Depois é Isis. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não está amaldiçoando o rapaz, não. A gente está tentando descobrir a verdade. Fala aí, Paloma. Não, na verdade, assim, fugindo um pouco do assunto aí, mas dentro do assunto, quando a senhora falou aí acerca de revelar a humanidade deles, né? Ou seja, através de alguns erros cometidos, a gente pode ver que em todas as histórias dos heróis da fé, sempre revela isso. Até porque
Eu acho que quer mostrar realmente esse lado humano, mas que eles não deixam de ser heróis por conta disso, né? Aí a senhora falou isso, eu me lembrei, é só isso mesmo, não tenho nada a falar em relação a isso, não. Mas também me parece que, pelo contexto, que alguma coisa não estava bem entre o casal, não. Não me parece que assim, eu não posso dizer 100% a questão da separação, até porque, como a Fernanda falou aí, não está revelado, e eu acredito que se não está, é porque é para a gente não saber mesmo. Mas que é fácil perceber que alguma coisa não estava certa, é fácil. Até porque, né, entende-se que, até mesmo pelos dias eu posso falar pelos dias de hoje, entende-se que a tendência é que, quando o casal ele vai se aproximando de determinada idade, eles passam a ficar mais juntos. Eu não digo sexualmente falando, eu falo mais na questão da companhia. Um fazer companhia ao outro, ajudar, entre essas coisas. Então, realmente não me parece que estava muito bem. Ok. Fala, Isis, mete a colher aí no relacionamento dos outros. Vá. Que Deus me perdoe, mas... E poderia ter vindo de Sara. O quê? Abraão estava lá circuncidado, cheio de amor para dar, e a bichinha já cansada, traumatizada com a experiência de ter tido um filho, que deve Ô, ser gente, bonito. é o que ela mais queria, não era trauma, não, pô. Mas o filho e o parto, foi cesárea não, filho, foi normal. E ela já não estava afim de parir de novo, de passar por tudo aquilo de novo, ela se afastou. Foi para um lugar mais tranquilo, terminar os últimos dias de vida dela. Vocês são ótimas, viu? Só tem as advogadas, como disse aqui, Maia, só tem as advogadas. Rapaz, eu imagino que tinha realmente algo errado, tá? O fato deles estarem distantes não é algo normal. Ele já era um homem idoso, e como Paloma falou, é como eu imagino. Eu nem imagino a gente precisar ser idoso para pensar em ficar teu marido lá e você aqui, ou você acolá e teu marido cá. A gente não imagina isso, tá? A não ser que o negócio esteja ruim e aí pede aquele tempo. Não, vamos ver se é isso que a gente quer, continuar ou parar por aqui, vamos respirar e ver onde vai dar, né? Mas a proporção que a gente vai envelhecendo fica cada vez mais junto, fica cada vez mais um cuidando do outro. Esse zelo, esse cuidado fica mais claro. São dois idosos. Pô, o cara fica em Beceba e ela fica em Hebrom. Se fosse assim uma distância, né? Pego aqui um dia de caminhada e estou em casa, né? Ela vai precisar de um suporte, vem um mensageiro e me diz, mas não era um dia de caminhada, era pelo menos 3 dias de caminhada. Lembra que a gente viu isso no capítulo passado? Para ele ir até Jerusalém e levar o filho para sacrificar de Beceba para lá, 3 dias de caminhada. Vamos lá, que fosse 2 dias, pelo menos, né? Porque ela está Hebrom quase no meio do caminho. Vamos lá, 2 dias que fosse. Então, fica algo estranho. Fica algo estranho. E como eu falei para vocês, existem pesquisadores que chegam a precisar o período em que eles estiveram separados. Mas eu também eu não gostaria de acreditar, eu não quero acreditar, e eu não vejo motivos para acreditar que ele tivesse sido infiel. Não me parece. Por mais que estivessem separados por alguma intolerância entre o casal, ele não teria sido infiel. Ele vai casar de novo, mas a mulher só vai reaparecer uma nova mulher depois que Sara vai embora, depois que Sara está fora da história. Então, essa questão da fidelidade dele foi o que atraiu os olhares de Deus para ele.
essa questão da fidelidade, eu acho que ele não rompeu. Imagino que sim, ainda tinha muito amor, porque senão ele não estava aqui preocupado em honrar a mulher depois que virou um cadáver. Então, tinha sim um sentimento, tinha respeito, tinha tudo isso que o pessoal já comentou aí, tinha. Mas, gente, o cara não estava mais junto, não. Né? E nisso, necessariamente, não significa que ele pecou. Significa que o casal teve determinados atritos e eles não conseguiram trabalhar com isso. É o ideal? Não. A gente tem que conseguir trabalhar e tem que os dois ficarem juntos. Pelo menos é isso que a Bíblia fala, entendeu? O homem vai tirar a mulher de dentro de sua família, vão formar uma só carne e vão ficar juntos. Para quando? Para todo sempre. Né? E aqui eles estão separados, e a Bíblia não faz questão de esconder. Se a Bíblia realmente quisesse esconder, não citava onde ela morreu, simplesmente dizia, ela morreu, e Abraão enterrou. Mas não, faz questão de dizer que ele estava, final do capítulo, de um capítulo, ele estava num canto, início do outro capítulo, ela está num canto, ué. E esse verbozinho, para mim, é o que atrai mais, ele veio de algum lugar, ele não estava lá. Ele estava lá em Berseba, recebeu a notícia, e veio. Bom, mas somos todas livres, isso aqui é um espaço altamente democrático, cada um crê no que quer, né? Eu estou seguindo a pista do texto, mas não tira de forma alguma o merecimento que ele tem até hoje de ser o pai da fé. Não tira. Por quê? Porque o principal ele guardou, que foi a fidelidade a Sara. Isso aí eu não duvido. Teve outra família depois de Sara, quando Sara saiu da jogada. Até lá. Eu acho que Sara também não viu o filho desenvolvendo. O filho acabou ficando mais com o pai. E a gente vai ver depois que o local onde ele vai morar é justamente o mesmo local onde Abraão está. Ele vai sair, vai continuar dando antiperegrino, mas ele vai continuar ali por Berseba, tanto que ele vai ter conflitos com Gerar, né, com outro Abimeleque, inclusive. Não é o primeiro Abimeleque de Abraão, vai ser um outro Abimeleque, mas vai ter conflitos de novo. Por quê? Porque ele vai continuar por ali. Ele não vai sair de lá. Eu imagino que ele esteja sendo criado mesmo com o pai, sendo preparado pelo pai. Pode falar aí, Fernanda. Nesse sentido aí, de não ser o mesmo Abimeleque, no outro capítulo que nós estudamos, eu vi que Abimeleque era uma referência ao rei daquele lugar, e não o nome do rei, tipo Faraó, né? Todos os reis do Egito eram Faraó, cada um com seus nomes, mas o título deles tinha o Faraó. Então, Abimeleque era a mesma linha. Só que a novela pecou colocando o mesmo homem, o mesmo personagem. Aí ficou parecendo que o homem era eterno, né? Porque passou Isaac, Sara morreu, Isaac tinha 40 anos. Isaac tinha 40 anos, casou, prosperou, e Abimeleque lá? E a continua conservado. Mesma carinha. E cheio de vitalidade para querer pegar a Rebeca também, né? A mesma coisa. Pois. Então, a gente comentou alguns dias isso aqui, viu, Fernanda? Não sei se você estava, mas não vamos levar a novela como ponto de partida para a gente tirar os nossos entendimentos. Estava conversando hoje com o Wilta, e aí a gente vendo a minissérie Lia, né, mas a novela está mostrando mais ou menos a mesma coisa da minissérie. Se vocês assistiram, Rebeca como uma pessoa meio que devassa, né, irreverente, né, sem nenhum temor, e a outra muito recatada, né, aquela coisa toda, ambas com a mesma história de que a mãe de Raquel morreu no parto, pode ter acontecido, mas eu não sei se isso está escrito na Bíblia, eu nunca vi, mas a gente vai chegar lá. Então, são coisas que a novela vai trazendo para tornar a narrativa compreensível, mas também nunca vi o texto dizer, né, o nosso texto bíblico, considerar Raquel como se fosse uma mulher devassa. A única coisa contra a Raquel que eu me lembro
é o fato dela ter roubado os deuses, as estátuas dos deuses do pai carregado com ela. Fora isso, não há evidência de que ela seja essa figura que estão colocando na novela, entendeu? Eu já falei, né, que eu sou bem criteriosa com a separação do que é novela, do que é a palavra de Deus. E aí eu disse, gente, onde é que está escrito que a mulher é desse jeito? Não faz sentido pintar a mulher dessa forma aí, então, né? Pois é, eu também não acho legal, né? Mas é novela, né? Tem que ter aquele enredo para a galera ficar presa, né? Na narração, para É prender porque as mesmo a pessoas atenção. gostam de tomar partido, entendeu? E a pessoa gosta de coisa ruim. Quanto mais coisa ruim, mais aquilo chama atenção. Entendeu? Você vê um cadáver, um morto, né? Todo mundo para ver o bendito cadáver. Quem quer ver cadáver, gente? Todo mundo para ver o cadáver. Olha que mentira, Fernanda. Pare com isso. Entendeu? Não, domingo mesmo, a gente passou por um na rodovia. Eu não olho. Eu vou olhar o quê? Tem o quê para eu olhar ali? Não tem mais Também nada ali, acho. não, gente. Pois é, mas a curiosidade, né, pelo que é ruim, isso atrai. Então, eu acho que a novela está se aproveitando disso. No final, vai passar a mensagem. Qual é a mensagem? Que Lia realmente foi honrada por Deus. E que no final dos dias de Jacó, ele vai dar honra justamente a Lia. Quem vai ser enterrado em Macpela? Lia. E Raquel vai ficar lá na beira da estrada em algum canto. Entendeu? Então, isso aí, a novela vai acabar transmitindo a mensagem, mas não tem nada a ver. Então, conversando com o Wilton, por exemplo, eu falei com ela, velho, não está escrito isso. Não, mas está assim. Aí a pessoa, inocente, eu falei, rapaz, lê a Bíblia, pelo amor de Deus, leia a Bíblia, porque aí tudo bem, se está escrito na Bíblia, me convenceu. Mas não está escrito, não cai nessa conversa, não. Pode ter sido, sei lá, eu não estava lá para ver, pode até ser que sim, mas a Bíblia não fala que a bichinha era aquela coisa toda, não, toda torta. Ok? Mais alguém? Algum comentário? Mais alguma advogada? Não? Então, pessoal, sábado a gente vai para o capítulo 24, né, onde Abraão vai mandar buscar uma mulher para Isaac, já é outra história linda, né, outra história romântica. Aqui tá. Não tinha terapia do amor naquela época, mas vai ter aqui um monte de terapia do amor. Vai ser uma benção. Ok? Quem faz aí a oração de encerramento? Hein? Pode falar. Eu faço. Fernanda já levantou a mão. Pode fazer, Fernanda. Então pronto. Senhor nosso Deus e amado Pai, meu Senhor, em nome de Jesus, graças te damos por essa oportunidade, meu Deus. Por esse pequeno momento, meu Pai, de meditação, de comunhão, até de descontração, Senhor. Meu Deus, eu agradeço, meu Senhor, pelas vidas de cada uma dessas mulheres. Renovo, meu Pai, meus pedidos para que o Senhor venha aguardá-las, Senhor, fortalecê-las, renovar o teu espírito, as forças, tanto espiritual quanto física. Para que as batalhas que cada um de nós estamos travando, meu Pai, sejam vitórias para a glória do teu nome, seja para testemunho do Deus que tu és, meu Senhor. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus, para que o Senhor venha a se revelar cada dia mais para nós, meu Deus. Senhor, venha revelar a tua palavra, a tua vontade, os teus desejos e os caminhos que quer que tracemos, meu Deus. Meu Pai, continua conosco, Senhor, nos conduzindo, nos abençoando, nos renovando, nos fortalecendo. Nos usa, meu Pai, de alguma forma, ainda que seja para segurar um jornal, ainda que seja para mandar uma mensagem, mas de alguma forma que seja, meu Pai, para levar o teu nome e a tua palavra. Para que a semente lançada hoje, meu Pai, ainda que não seja no mesmo momento, lá na frente, venha dar frutos e aquela pessoa se lembre de onde ouviu aquela palavra e acerte a tua porta, a porta da tua casa, acerte te buscar, meu Senhor. É para isso que a gente vive, Pai, porque de verdade a nossa vida não tem muito sentido nessa terra. Nós somos meio que deslocados nesse lugar, meu Senhor, e buscamos no Senhor o sentido da nossa vida, porque o Senhor é de fato o sentido da nossa vida. Por isso te pedimos, nos ajuda a completar a carreira, Senhor. Nos ajuda a completar essa caminhada tão difícil, Deus. Segura na nossa mão. E quando a nossa força, meu Pai, estiver ao fim, que o Senhor nos renove. Que o Senhor
use a sua, porque a sua cresça, meu Pai, e o Senhor seja glorificado. Eu te peço, ó Deus, pela nossa igreja, pelos nossos líderes, pelos nossos grupos de evangelismo, meu Pai, ou seja, por todos os teus servos, porque nós somos combatidos diariamente, meu Pai. De todas as formas, nós somos combatidos para parar de alguma forma. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus que nos exorte. Exorte a mim, exorte a quem preciso for, para que acorde, para que desperte, para que levante. Meu Deus, renova, por favor, eu peço de novo, levanta o caído, meu Pai, fortalece o fraco, mas não nos deixe, meu Pai, sair da tua presença. Nos dê uma noite de sono tranquila, meu Pai, renova nossas forças, que amanhã possamos começar um novo dia. Um dia para glorificar teu nome mais uma vez, Pai. Graças te dou por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, pessoal. Amém. Hasta la vista. Opa, peraí. Cadê o negócio?